Vou colocar aqui algumas questões redundantes, circularizantes ou qualquer coisa, grandeza, né? Quando num dado momento chegar perto, nem sempre ajuda e nem sempre se consegue, né? Como algo que é, né, sob espectro esse reto naturalizado entre as minuciosidades, né? Como interpretava um corpo perante milagre natural, a quem justificou ver o outro, mandar alguém levantar fica pouco, né? Sobre o que é morte, quase morte, utilizar recursos de tristeza, reagência, sentido de fato que traga a impostação do poder, o que virou atribuir, dizer que a pessoa tem o sentido da palavra, do toque ou das coisas, que implica como se conhece enquanto corpo, não necessariamente sexualizado, mas o corpo está em um contexto tal, para dizer que num dado momento, né, trabalho não necessariamente por tamanha mudança na composição corporal, não significasse, né, o que é estarem de fato a perceberem a reação da Terra, estarem questionando o modelo padrão a tamanha mudança, ou ainda que, né, o que eram as propriedades, trabalho as propriedades fundamentais, as questões disciplinares tais, para que num dado momento estiveram mais conectados aparentemente a visualizar o que é o corpo respondendo às questões ainda que, né, a capacitância energética, percebendo as coisas perante momentos momentos externos, reportando pautas, né, basais, estruturais, basais, pró-vegetativas, o que vira ortodoxa, rudimentaridade, quando a sistêmica, que datam jogada, corpólatra, que vieram datar como narcisismo pejorativizado, não pejorativizado a quem, que é o egoísmo do isolamento individual, não casado, né? Quando o que vem a ser, né, comparativo entre cumulativismos do que virou igreja e não igreja, como aconteceram herançadas entre valor datado a repulsar, cabido dentro de 24 horas, em determinado local, lá na Judéia, qualquer lugarzinho assim assado, perante condições temperaturais tais, estacionárias tais, né? Que se faça trabalho direcionado a quem cansaço, sacrifício, não extravismo, que vinham ser as relações perpetuativas, né? Celibatário por quê? Sem tempo, não tempo, isso está quando entre alturas e profundidades, né? Não necessariamente híbridos, aliens do fundo, de alturas, né? Prioradificados, mais modernos, sem rabo, sem asa, com rabo, com asa, né? Que mais alimentaram, transmutaram, não transmutaram, né? Teletransportaram, desceram, seguiram. Quando, falta minuciosa, quando a ressurreição datada, a questão do humanizado, ou o que justificaram como dinamicidades, atalieridades, questões racionalizadas como constantes físicas descoisificadas, mesodescoisificadas, né? Espaço-temporalidade, quando num dado momento, dizer que em tempos largos, fartos, eram deuses, não eram deuses, polimórficos, qualquer coisa entre bicho, gente, ou qualquer coisa, né? Comiam tudo, entre tempos de clonado, clonagens que não são tão liberadas, que ficam entre os comércios ilegais, mas que são aceitos quando chegam
sobre remédios, como responderam bis todos, né, que num dado momento, alienígenas, OVNIs, objetos não identificados, a quem justificaram larga fechado, mas como falar, como não dizer, mas a perpetuação de reversa geraram tecnologias perceptíveis a fins de quem? Reagentes a quem? Quando o que virou ortodoxal, esteja, não esteja, escute em latim, não na latim, é que mistérios e revelações como em teoremas de protestantes nas coxas. Tira a imagem, num dado momento, a se adestrando todas as condições de pecado, assim, não pode, inclinado, não pode, a quem o leite derramado, quando não seria batados, quando heterossexualizados, a quem homossexualizados, né? Inconvenientes das ambições de dinheiro, tecnologia, perfil do protestante brasileiro, né? Tão caro quanto o árabe sobre algumas questões, que virou ortodoxo, se não pode, é o pecado, também a tatuagem não pode, ou isso não pode ser assado, mas depois de quantos que surge, justificarem, né? Bota a imagem, viram artistas variados, ainda que nem todos, né? Mas o que virou os todos, ou a maioria de um dia desse, a do outro dia praticamente, absurdamente ricos, ambiciosos por todas essas tecnologias, e de onde vem para onde vão são espaciados, que aos olhos, né, reagem deixados, perdidos, abduzidos, mas não necessariamente ressurríveis, nem teletransportáveis, nem eucaristificados, a quem a ciência justifica transalquimização, transmutação, oremos, né? Quando a minuciosidade entre que momento de voltar à vida, ou ir à vida, sair da vida, sobre questionamentos ressurríveis enquanto teletransportáveis, ainda que saia de algum lugar, entre dimensões ou assim, vai no inferno, não vai no inferno, quando um momento ressurrível de fato utiliza as capacitâncias internas, ainda que o recurso da né, elementarização entre memórias fotográficas em um dado momento literalmente individual entre condições muito superiores, se apontada a condição ressurrível da transcendência, que não fique a hibridismo, a laica transcendental descabida, é um momento mais singular do milagre, otimizado a capacitância trindadiante, a perpetuação muito sistêmica perante a obediência, o isolamento, o sacrifício real do questionamento perante condições dicotomizáveis, como a dicotomizável, se assim podemos colocar, né? Que é o sentido, a condição multissensorial que revela as responsabilidades internas, transparentes, verdadeiras, fiéis, né? Que convidam a estadualidades divinas literalmente superiores, que implicam num dado momento a minuciosidade autotrofia, em que dado momento o corpo utiliza, né? Morreu, qual foi a última refeição, qual é a capacidade de depredação, né? Energética, recursalização sistêmica, para dizer em que momento mesmo morre, não morre, quem cuida, a grosso modo, não grosso modo, enterra, não enterra, né? Enterra, não enterra, né? E precisa-se, né, responder e não necessariamente responder um pouco sobre algumas pautas minuciosas, né? Quando entre alguns foram e voltaram, ou teremos de vida após a morte, na mesma vida, enxergativa, assim, assado mortas, quando, né, ascensão, ressurreição, né? Não necessariamente por trás de pré-perofuturizar, mas geralmente um gerúndica pré-perofuturizante bem sistêmica, dimensiva, catalisarizante, formularizante,
entre a lógica, o instinto, a lógica oralizada, verbalizada, que não vem ao tempo da teorização de condição praxeológica, né? Que é a praxeologia descabida do material, do não material, sobre a minuciosidade da alma, categorizar espírito, quando algumas minuciosidades, comércio e descomércio das conveniências incongruentes quando que são enquanto corpo, em dado momento de recivilização, a quem justificar a decadência, o que é quem se sente excluído e incluído perante necessidades basais, ou a força de quem, quando individual e quando em coletividade saturados, se permitam comparados, dizer que é morto ou vivo, que é o espectro reencarnatório, perante condições elementares, apontar a quem desapontar, idas e vindas, minuciosidades, né? A quem o outro cansa, mas está constante a sua condição de alma e espírito, o que é a espiritualidade corrente, basal, sobre em que momento justificar, né? Mortalidade percebida perante a metamorfose de anatomização, aparentemente sentidos, condições de datar da alma, ou correntismo energético, que implicam dizer a todo momento que se faça observado, né? Precisa-se compreender o anatomizado, e até que ponto o intelectualizado máximo, que entenda a transcendentalidade minuciosa da alma do espírito adicotomizado, né? Vira efeito sobre um dado momento, o que as propriedades fundamentais convidaram humanizados a entenderem, defeitualizarem a deuses poligâmicos, politeístas, né? Incesto, capacitâncias no mais apertado, no tempo mais largo, potencializado, despotencializado, entidadiado, energetificado, energizado, quando no espírito, naturalidade e tal, entre correntismos, o que vira o correntismo, né? Eucaristificação, possibilidade comparável, swing não necessariamente comparável, que vira entendimento uniforme, não desejando o outro, não estando ao outro, como respondem, masturbam-se, ainda que muitas vezes olhando ao outro, estimulados pelo outro, mesmo reagem, né? Quando o que é o sexo individual, pessoa homossexual do mesmo sexo, alguns pendentes ou não necessariamente ao olhar alguém do mesmo sexo, entre como proclamam-se e justificaram 2 no sexo oral, 3, né? Quem vira subproduto de dizer não mais feito aquele ou feito em tal, entre um grupismo, mostra isso ou aquele, assim faça melhor comigo, né? Quando colocadas as questões, né? Um olhando o outro do mesmo sexo, do outro sexo, né? O que é a capacidade de perceber em determinada grandeza terceirizada, depois do orgasmo fecham a folha, se vê em vantagem em terem 2 por 2, 1 com 2, 1 com 1, a sem nenhum, em dado momento do dia, agora aquele é mais sexualizado, está com aquele outro e o outro espera. A conveniência, assim fica fazendo mais trabalho para sustentar o outro. Questões quando, né? Correntismo, né? Entender igreja-corpo, comparar igreja-corpo, igreja-instituição, quando quem é barriga, não necessariamente quem é barriga, o que fizeram antes e depois de Cristo, o teorema de Deus unilateral, né? Se torna fecundativo, entram num corpo, os dois dormindo, o Deus macho está na cama do homem macho, da mulher fêmea, que é o prazer masturbatório entre iguais, entre diferentes, num dado momento aquilo fecunda, gera fardo, para gerar obediência, não saiba da totalidade do prazer, ou não questione aquilo que num dado momento entra na barriga,
entra na bunda do macho, né? Mas a barriga é um fardo. Vamos juntar e ter um sexo livre, utilizar o recurso da bunda como é um prazer melhor, podemos ser livres, simular quem é o passivo da barriga, ali é um buraco como a quem obedece, se demonstrar passivo, como usar da mulher, mas não é barriga. Perguntemos às mulheres que aceitam, que não aceitam, se tirar da terra algum produto de volume que gera alguma independência, é uma guerra de vocês exploram, mas também são explorados, também podemos. Tem alguma conveniência usar o buraco da frente, alguma conveniência usar o buraco de trás, como eles também podem usar, e dependem dos dois para gerarem o fardo da barriga. Mas ainda está agarrado em um, sobre alguma mudança, ou sobre algum contexto de então fica com você, então você paga mais ou trabalha mais, e mesmo é um fardo que implicam em gastos, né? Questões tais como teorema de espiritualidade, né? Se façam experimentais, visludes, quando o correntismo macumbado, espiritualizado, né? Pró-desincestado, entre já incestados, saturados incestados, multi-abortolizados, já que naquele tempo não tinham assim aborto espontâneo ou não espontâneo, não tinha remédio do prazer, entre o trabalho, outros remédios da floresta, outras percepções tais, quem justifica o remédio do prazer, aquele remédio que cabufo, pílula do dia seguinte, que é o aborto, não é aborto, eu dizer tal, para ter mais condições de prazer que geram capitalizações, não necessariamente condições de trabalho a quem, condições de prazer mais vezes a quem, aproximar a mulher que é a independência do homem, mas ao fracasso de toda a miséria, de toda a perpetuação de golpe, não se preocupam com a doença, não se preocupam com gravidez enquanto gravidade de miseráveis, não questionam a maturação dos filhos, as necessidades sexuais dos filhos, etiquetam de várias maneiras, na hora de acusar, sabem acusar o da rua, mas entendem quando é da cama deles, então vira pedra quente. Quando apontar o homossexual, e o homossexual que não se preocupa com a verdade e a responsabilidade do heterossexual. Se não tem a miséria, como adotam, como fecham um círculo, se tornam, né? Não respondem a qualquer hétero, mas são héteros, não gostando, se precisarem perpetuar o homossexualismo em cima de sejam livres de não livres ou não tenham essa trama num dado momento, né? Antipáticos a responsabilidade é heterossexual, mas né, façamos assim perpetuar para ficarmos desde que num dado momento sejamos homossexuais, algumas liberdades incompatíveis ao trabalho, a responsabilidade do sistema, também o buraco da frente se tornam relativos e preconceituosos, ativos e passivos, um tem que fingir mulherzinho, tem que fingir homem, ainda que versáteis também a fechar a flor. Então, correntismo, quando num dado momento se morrer, existe um tempo, ainda que renasça aqui em outro lugar, existe uma responsabilidade de um trânsito, de um correntismo para o que vem a ser reencarnarem, nascerem anatomizados, tem um tempo de responsabilidade, a gestação, a fidelização para que não sejam doentes, para que sejam produtivos, né? Questões tais também que não fecham a folha, quando isolados, quando não escravizados, sempre propagados, multiprofissionalizados, multi-habilidosos, multivolumetríveis, escravismo relativo, não aguenta criancinha, exploração infantil, mas já está todo sexo livre, ou quando que não sabe, ou em que dado momento ainda que seus pais assim tenham relações sexuais, ainda que a criança sente isso aqui, mas qual é o momento de estar na barriga, sair da condição do ímen, entenderem ou serem transferidos as responsabilidades, que em dado momento assim na rua vão ser
chacoteados, se tornariam os homossexuais o que fizeram heterossexuais, né? Que homossexuais também fazem. Só chegar a comer primeiro e tal. E qual é que? Ah, gosto daquele que paga de machinho, mas é viado, mas ele só quer dar mesmo, né? Ouvi muitos dizerem, duas vivas, duas passivas não se beijam. O proibido associado a desconfigurar uma relação por infidelidade. Estarem preparados aos proibidos parasitológicos, a guerra da bundinha, do qual passa o cheque, não passa o cheque, que é, fez a chuca, cagou, não cagou no outro, papapá, a guerra do buraco de trás, a quem as excretas do buraco da frente. Quando acharam fé efeitual não acreditada, reagente a algo mirabuloso que pudesse trazer um novo comércio, transmutável, que é o eucariontado, né? Tirar do outro o direito do outro, entrar no outro, a um swing aparentemente aceito, tomar o lugar do outro ou matar o outro. Né? Até onde não tem para todo mundo. Sobre teoremas de Eucaristia, quem espírito vivo em corpo e alma e espírito morto a quem espírito vivo, e correntismos físicos, energéticos, relações minuciosas sobre, né? Transmutar não necessariamente a partir da perpetuação, eucaristificar dizem que também não, que fizeram homens e mulheres as responsabilidades perante tudo isso aí, para virar matéria-prima, não acidentar, entender tudo isso pela responsabilidade de nascerem aterrizados, dado momento tão alto, tão fundo, tão laterais, e que a morte seja um convite natural, ou o que significa a morte acidental, para quem fica, para quem vai junto, né? Questões tais sobre a minuciosidade comercial e assim precisam-se experimentar multissexos para convencer o outro. Experimentados multissexos entre outros, porque aquela nasceria virgem, né? Que fizeram a igreja, em um dado momento, hibridista, se tornam alguns a quem a queda de alturas, profundezas e lateralidades conveniente apontar algum satanás, mesmo que o satanás não tenha nada a ver com isso. Até onde se acham grandes ou pequenos perante o Deus maior, que é conveniente apontar demônio, sobre responsabilidades, trabalhos ou mesmo punição, que não sabe, num dado momento o corpo não avisa, alguém tem que pagar, que a festa da cruz virou uma festa constantemente, né? Homossexual, heterossexual, tem contento perante as relações perpetuativas, que é conveniente queimarem arquivo, continuarem matando, independente de cruz e toda tragicidade. A quem cruz, a quem ressurreição, a quem naturalismo, de incesto e não incesto, transferências que se tornaram monoteístas, monótonos, abafem a coisa, façam uma economia onde o faturado já é um leite derramado negativado, quando a quem é o outro revelado, como fazer isso tudo, fica aí se isolar, todos fudendo isso aquilo, e a revelação tal, de um dado momento, não é percebida, não é profetizada, fizeram profetizar, fica desprofetizada, não é interpretada, não é aceita, não é presentificada, entre vidas, mistérios e revelações, quando ressurreições e crucificações, quando crucificações e ressurreições entre, né? Comunhões eucaristificadas, transmutações, linearidades sistêmicas, né? Os isolacionistas, a quem convida a minuciosidade direta e indireta, ou indireta perante a transcendentalidade, num dado momento, em algum pobre que não se faça acreditado, que não se conclui entre raças, como está herançado, qual o dote, qual a herança, mais prazeres tais, e até onde o dote vai, quantos tem que comprar, que mesmo apresentam uniformidade de trabalho compatível ao amor, ao prazer, ao primeiro que se fecunde, como encontram o amor à primeira vida, questionam o oposto, se atraem, alma gêmea, né?
quando num dado momento, alturas e profundidades, fica alguns híbridos descabidos em trânsito responderem a almas estranhas. É um poltergeist, atividades paranormais extracorpóreas, alma penada, para dizer que num dado momento melhor respondem a apontar entre bichos de rabo, de asas, que sobem e descem, quando a revelação de Maria foi diretamente pelo Deus, através de Deus, e camuflada entre anjos. Mas assim o anjo Gabriel de Maria, a quem monoteístas, propoliteístas, entre Santíssima Trindade, conveniente, aqui em dado momento lá, há um outro profético, mesmo anjo, não necessariamente o mesmo anjo, o mesmo nome, revelações políticas, homens e mulheres e cumulativismos absurdamente incongruentes quando primórdios, naturalizados, índios, negros, terreiros de macumba, distribuição todo mundo junto, a quem não havia pecado, a quem sobrou apontar pecado, e já modernizados e multicumulativistas como apontados, que tantos já eram, né? Milenaristas, reis, independente de integralizados, desintegralizados em alguma floresta, mas já tinha a condição do problema. Judeu, ou quando num dado momento apontar, né, monoteísmo, no corpo, um para um, celibatário, quando seria perpetuado, entre a perpetuação, quando Deus já teria vindo em Jesus, num tempo corrente de desqualificados, mostrar que já veio anatomizado em carne, do que seria a segunda vinda de Deus aos homens, quando isso entre grupos absurdamente incompetentes, quando, né, guerras de Ocidente e Oriente incompatíveis, capitalismo e comunismo camuflados incompatíveis, quando grupos entre homens e mulheres absurdamente incompatíveis, entre trágicos de guerra, migrações, como o caso do que eu coloco visto no muçulmanismo, alguns, né, não querem abrir mão de seus machismos e da mercadorização feminina, que precisam fechar a folha tirando de fora, e o que virou paradigma e paradoxo de Palestina e o judaísmo, quando as conveniências de direto ao Deus, porque o profeta Jesus, vindo Deus em homem, não seria conveniente a guerra política, as desigualdades mercadóricas do corpo, etiquetadas entre o máximo do árabe e as guerras entre eles que não resolvem para quererem, né, as bombeiros nucleares, as lutas da luta, de precisarem fazer o abate e de ficarem em domínio só, e os aparentemente ditos que não controlam bombas nucleares, que são financiadores e matam muita gente e adquirem volumes capitalistas absurdos, e que a falta da revelação e da perpetuação minuciosa, inclusive de datar em Santíssima Trindade, não fecha a folha revelatória. Não acredito em espírito, não acredito em magia, mas é conveniente apontar um anjo, justificar cegonha a quem usa a degustação multiprostituinte da poligamia e se pagando, sacatam lésbicas e mercadóricas, são participativas de sexos literalmente poligâmicos, né? As ambições politeístas de vantagem aterrizadas, nem tão celestiais assim, cósmicas, absurdamente inconvenientes, as regras, as punições, ao que se tornaram, uns estão precisando de mais velhos, uns estão precisando de novas virgens, que estourou e está estourando no lado de cá, ainda que a liberdade e a prostituição de ricos, entre a liberdade, né, o que já era antes daquele tempo, que vem a quem dizer que em todos, né, as amostras de igreja sobre os palcos, né, da liberdade, tem um limite decadente para dizer que num dado momento não é daqui, mesmo que tenha o direito e mostre o direito das relações heterotrofíveis deixadas, para que entre usufruto e escalarizações deveriam ter percebido isso,
sobre a transferência das heranças, mesmo que não seja daqui, esteve aqui, outros tiveram e estão saturados, né? Não só a Santíssima Trindade, como o espectro do cosmo abduzido. Então, num dado momento, né, quando saíram de 4, voltam de 4, etiquetaram quantas conveniências de fuderem como bichos, entre bichos, né, e se justificaram. Joga para fora, joga para dentro, santos, que é o platô do santo, que não bem responde ao sexo, não necessariamente, né, tem que ter autoconhecimento, tem que ter, né, para dizer o que é a perpetuação, o que virou aqui negado, quando ambições políticas desgovernadas, matança incompatível à transcendentalização, quando num dado momento dizer Deus foi mal, te mandar matar, dizer quem vocês foram, entre o usufruto, o arbítrio, morrer na mão de Deus, se assim mataram, né? Ou sobre a condição de descer, não pode ser, tem que ser no mínimo 2, porque não é nenhum. Como acharam ser maioria, pequenininhos acharam agregar volume de matar o maior, quando é que de fato fizeram, quando em dado momento a receita ainda garantem que continuem matando, né? O que é o erro da cruz, né? Deus rico, muito rico, mas mesmo assim é lerdo sobre trânsitos, dá para ficarem ali, saturarem algumas questões, para ficarem degustando, porque Deus tem demais, e nem é tão controlador assim, e quer ser controlador. A queda dele, né, o outro, a vantagem do outro é dizer que Deus, a sua queda, eu não tinha pensado entre tanto que tem, né, não é tão bonzinho assim, que ele tenta amarrar todas as coisas e não consegue. Aí perguntam os que têm na mão o poder, o usufruto, como em dado momento abertura total de espaço livre, que vira o arbítrio, o apontado arbítrio, que qualquer condição eles comprovam que Deus, né? Mas que momento Deus é bruto e lapidado, nem tão bonzinho assim, explosivo, acidentado, sobre questões minuciosas, o que é a modernidade ou o que veio depois, a conveniência, desde que aquele não seja profeta. E num dado momento, alguns profetas já se tornaram, isola, fica lá, ou pega a nova terra, satura tudo aquilo, mas já tem que voltar ao meio. Quem tirou Mesquita, pegou parte de Mesquita, entre guerra de Palestina, quem diasporou e expulsou entre a guerra sexual e produtiva incompatível pelas ambições sexuais, que fizeram acreditar em Deus maior, elementar, não vindo, não tão compreendido no corpo, são de fora, né? Para que num dado momento alguma pauta bem minuciosa sobre Antigo Testamento e mesmo a condição romana e judaica e pró-judaica, né? Sobre as incompatibilidades de grupo, né? Ciências apuradas, bombas nucleares, ambições variadas, que as condições do tempo, é assim, segura aquilo ali uma condição de tempo, tem um pouco de todos, oremos, né? E entre a jogada daqueles que tinham a mesma ambição política, finge que estamos separados, mas estamos juntos, entre deixou corpo, não deixou corpo, trem fedeu aqui, mas fedeu aqui, tem para todo mundo. Um dado momento aqui se converte, ou as conveniências de leite derramado ficam convenientes, mas mata aqui. Já que esse mandou matar aqui, eu já matava lá, e esse também. Perguntemos as conveniências, já que o Messias não tinha vindo, ou não viria, ou não seria acreditado em Jesus, comercializar ou ganhar mérito sobre Santo Sepulcro, né? Como mesquitas, aqui não mais deixa entrar, ou toda desgraça comercializada e abrigaiada, esconde a arca lá, ou esconde o ateu, que finge que não é ateu, mas isso e aquilo, o cálice de qual lugar, ou assim, a lança do destino, isso sobre esferas de poder para ganharem domínio, e os não acreditados, quando aí se não seguir o protocolo na ciência, não justifica, deixados históricos, paradoxo de Hitler, né? Multi-encarnado entre o pior de Hitler e o melhor do Messias,
já que bonzinho demais, ou jogaram como bonzinho demais, que era um platô que num dado momento desordem não necessariamente seria apontado como reforma nem revolução, ainda que mudasse totalmente aquilo que já estava deixado, que sobre alguns critérios de reagência não tem como ultrapassar a dinâmica de ordem que permite uma flexibilização de recursarem e trabalharem, e não acidentarem, não acatarem o que acidenta. Um morre, aquilo ali já não presta. Como amenizar? Ou vamos tentar mais uma vez? Matou de novo? Tecnologias, né? Condições descabidas que não testemunham, que não comprovam a verdade da fala, a transcendência direta do trabalho, minucioso quando vira complexidade e tal, que mesmo na ressurreição e a elementaridade de tão alto, tão fundo, tão laterais, trevas não necessariamente não significam luz de verdade, de que tenham-se vivos e responsáveis em tais lugares para também ali subsistenciarem e não aceitar a saturação do outro, o fardo do outro, tipo capeta de greve, né, que consegue entrar de saco cheio, o que purgatorizaram perante o paraíso, deixado o campo das probabilidades até então sobre algumas desbravações consideradas máximas, ou a festa que todo mundo quer ficar, todo mundo quer ir pro céu, mas tem que morrer, fode fingindo que é lá, ou finge que não está percebendo, entre ambições de isolados, que algumas conveniências fode de um jeito, e esse fode do outro, vamos fingir que esse manda, vamos fingir que esse obedece, né? Questões minuciosas às conveniências do que de fato respondem e quantificam em exatas, né? Cruz e ressurreição, palco romano como o palco judeu, e o que sobra para o muçulmano, ou os esparramados de tribuzinha que mesmo mostrem o interautotrofível, o interheterotrofível, incestado não incestado, né? Poligâmico, monogâmico, assim politeísta e monoteísta de conforme. Em que momento é santificado, aterrizado, sexualizado não sexualizado? Anjos que voam abduzíveis, né? Primeiro abduzíveis, aqui ressurreições viram conveniência aceitar o OVNI e não aceitar ou não compreender o correntismo real, que justifique ou percebam até onde a potencialidade da ressurreição desnaturalizada ou naturalizada, que virou a dicotomia e colocar condições que ainda se tornaram um fracasso absoluto de justificarem, né, que num dado momento a raça, o que é a raça não pejorativizada e a quem pejorativizada, que continuaram errando perante a matança, os meios de produção, a roubalheira para justificar, né, paradigmas paradoxos do Antigo Testamento entre a inconveniência de Jesus a todos eles, a quem Maria, e quando entre Jesus e a quem Maria, e o espectro da revelação que mesmo me convida. Num dado momento, quando para eles Jesus nem veio nem foi, nenhuma mulher se proclamou marido, num dado momento já veio, o que já era descer e elevar, ultrapassar condições elementares de colocar que são deuses não necessariamente entre asas, de bichos e isso e aquilo, de poligamia, que veio colocar a consagração do monoteísmo perante o máximo das probabilidades que ninguém nunca edificou, como eu faço, e no momento da liberdade colocada, nascida com a virgindade, ou colocado quem foram os homens e as mulheres, perante tamanha quantidade de desgraça, tamanha quantidade de bomba nuclear, tamanha quantidade de tragédia que, independente de bomba nuclear, com bomba todos eles, e contribuindo, que se pudesse mais roubavam, mais fazia. Tempo.